Esse texto o Senhor já tinha me dado há alguns anos, mas esses dias atrás o Senhor colocou esse texto no meu coração mais uma vez e me trouxe uma grande responsabilidade, né? Eu não sabia quando eu teria essa oportunidade de pregar e foi hoje essa oportunidade. É uma palavra muito séria, muito forte, é uma palavra de alinhamento, quem sabe uma palavra de estreitamento. E o Senhor, durante o culto, Ele já me trouxe a confirmação, né? De que é algo que Ele quer para nós nessa manhã. Amém? Vamos lá? Provérbios 30, versículo 18. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem como uma virgem ou como uma mulher. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Amém, irmãos? Podeis sentar. Se puder, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto. Algum tempo atrás, eu ouvi uma palavra que me confrontou muito. Eu posso parecer que tenho 25 anos, né? Mas desde os meus 16 anos eu estou pregando a palavra de Deus e é claro que ao longo do tempo eu melhorei muito por conta de tudo que eu venho aprendido. Por exemplo, vai fazer 6 anos que eu estou no Ministério Despertando Vidas, o quanto eu aprendi aqui com os nossos pastores, com os pastores que são convidados, estão aqui ministrando a palavra de Deus. Então, certamente, desde os meus 16 anos até hoje, estou com 35, muita coisa mudou, né? As minhas experiências, o conhecimento que foi sendo adquirido, me permite hoje falar com mais propriedade de muitas coisas. E essa palavra que eu ouvi, ela me confrontou muito porque ela destacou um dos erros que nós, pregadores, e quando eu falo nós, eu generalizo isso para a igreja brasileira. Nós, pregadores, temos cometido uma falha. Aí eu penso que essa falha, ela pode ser uma falha inocente. Mas penso também que essa falha, ela possa ser uma falha nossa, porque nós estamos tentando evitar o confronto, tentando evitar a represália, a perseguição, né? O que poderemos sofrer se falarmos sobre alguns temas na igreja, falar sobre o pecado. A questão foi como nós estamos falando sobre o pecado na igreja hoje. E quando eu ouvi essa palavra, o pastor falou dessa maneira: nós estamos falhando porque não estamos dando nome aos pecados. Nós estamos falando do pecado de uma forma muito superficial. E falar do pecado superficialmente, falar do pecado só pecado, pode acabar acarretando um problema na igreja, que é exatamente o que foi apresentado aqui pelas meninas do Ministério de Dança, que é tornar alguns confortáveis na prática do pecado. No mesmo texto que nós lemos, no capítulo 30, no versículo 12, diz assim: existem os que são puros aos seus próprios olhos, e que ainda não foram purificados da sua impureza. Isso fala do relativismo. Fala de uma pessoa que está certa, está consciente de que venceu o pecado, mas está confortável no pecado, se achando bem. E quando nós não damos nome aos pecados, nós podemos acabar contribuindo para que essa consciência do novo homem não seja formada nessa pessoa. Que agora, como diz o próprio apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios, nós devíamos nos despir do velho homem e nos vestir do novo e criar uma nova mentalidade. Ou seja, nós podemos estar atrapalhando algumas pessoas que vão entrando de formar essa nova mentalidade, porque nós não estamos denunciando o pecado exatamente como ele deve ser denunciado. E eu vou citar aqui algumas referências
E vou falar de alguns pecados só no Novo Testamento, não desconsiderando o Antigo, porque também é válido. Mas só no Novo Testamento nós teremos algumas referências, eu vou falar rápido. Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao 33. 1 Coríntios, do capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Efésios, capítulo 4, do 17 ao 32. E capítulo 5, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 17, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, Tiago, capítulo 4, versículo 17, Apocalipse 21, versículo 8 e 22, versículo 15. Zé Carlos, por que você falou tão rápido? Não dá nem para anotar. Pois você pode ir lá e... Mas esses textos, só no Novo Testamento, eles vão nos trazer uma lista de pecados, e essa você preste bem atenção, porque hoje eu vou dar nome a eles aqui. Porque no mesmo jeito que o amor de Deus, ele nos constrange, o amor de Deus, quando nós estamos diante dele, irmãos, nós nos sentimos amados, abraçados, queridos, sabe? O amor de Deus nos constrange. Mas a mesma Bíblia diz que a santidade de Deus nos deixa desconfortáveis na vida de pecado. Capítulo 6 de Isaías, quando ele se vê na presença de Deus, ele diz: ai que eu vou perecendo, porque ele sente o seu pecado diante da santidade de Deus. Da mesma forma, Pedro, diante de Jesus no barco, em Lucas capítulo 5, ele disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Não tem como se sentir confortável vivendo uma vida numa prática de pecado na presença de Deus, irmãos. Não tem como se sentir bem, feliz e abençoado se nós estamos vivendo uma prática de pecados. Então existe uma lista. Injustiça é pecado. Maldade é pecado. Desonestidade é pecado. Ganância, inveja, rivalidade, homicídio, mentira, malícia, fofoca, calúnia, insolência, arrogância, presunção, criatividade para fazer o mal, desobediência, desobediente aos pais, insensatez, deslealdade, implacáveis, sem amor pela família, coniventes, perversidade, idolatria, roubo, avareza, embriaguez, glutonaria, trapacear, feitiçaria, odiar, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, palavrão, obscenidade, piadas sujas, blasfemar, ingratidão, impiedade, irreconciliável, cruel, hipocrisia, omissão, covardia, incredulidade, vaidade. Tudo isso é pecado, irmãos. Todas essas coisas são pecados. E não adianta falar que esse é o meu jeito. Porque o mundo, eu já tenho dito isso, o mundo não precisa ver o jeito do Zé Carlos. O mundo precisa ver o jeito de Jesus na vida do Zé Carlos. A igreja foi levantada para imitar Jesus Cristo na terra. Aleluia! Foi falado aqui, sem, aleluia, comunhão e sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem comunhão, irmãos, entre nós. Não é somente ver a Deus, ir para o céu. É o mundo que não vai conseguir enxergar Jesus se não houver comunhão entre nós. É o mundo que não vai enxergar Jesus em nós se não houver a santidade. O mundo não vai conseguir ver Jesus na igreja se nós não estivermos em comunhão e em santidade. Esses são alguns dos pecados dessa lista. Só que dentro de uma classificação existem outros tipos de pecado, que são os pecados de impureza. Hoje eu vou falar somente sobre esse tipo de pecado específico, mas essa palavra serve para todos os tipos de pecados. Dentro dessa classificação existe a impureza, a imoralidade, a depravação, a libertinagem, a fornicação, a masturbação, a homossexualidade, as orgias, o incesto, a pedofilia, a bestialidade, a cobiça, a paixão, ou seja, o desejo desenfreado,
a sensualidade, a lascívia, o adultério, amar mais os prazeres do que ser amigo de Deus é pecado. Tudo isso, irmãos, é pecado. E nós fomos chamados para viver uma nova vida. Ainda que nós ainda estejamos tropeçando em alguns, Jesus nos chamou para vencer todos esses pecados. Jesus nos chamou para vencer todos esses pecados. E hoje, a palavra que Deus tem para nós nessa manhã é a verdade. Foi apresentado aqui, eu chorei, irmãos, quando elas apresentaram, porque o Senhor me trouxe uma verdade para compartilhar com a igreja. Porque quando Paulo ele cita essa lista de pecados, ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, e também em Gálatas capítulo 5, 21, que todos os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que quem pratica essas coisas será lançado no lago de fogo e enxofre. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, essas pessoas ficarão de fora da eternidade, do reino de Deus. Então é muito sério falar sobre pecado, é muito sério dar o nome a esses bichos, aleluia, porque hoje, de uma vez por todas, quem sabe alguém aqui precisa ser radical com relação ao pecado, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E nós lemos, irmãos, essa palavra, e é muito interessante que provavelmente Salomão escreveu esse texto. E nós temos aqui o caminho da águia, temos o caminho da serpente e o caminho do navio. E Salomão, ele destaca por último a quarta coisa, que é o caminho de um homem com uma mulher. E ele fala também da mulher adúltera. Irmãos, a águia, ela voa alto e ela vai muito longe. Mas é como um avião. Se Salomão vivesse nos dias de hoje, certamente ele falaria do avião. A gente vê que um avião sai de um estado para outro, sai de um país para outro, mas a gente olha para o céu, é como se ele não tivesse passado ali. Ele não deixa rastro. E a serpente, que Salomão fala aqui, ele fala da serpente que passa sobre uma pedra. É claro que os mais experientes em florestas, eles conseguem enxergar o rastro de uma cobra, porque ela passa ali, as folhas ficam mais ou menos assim, não é, presbítero Reinaldo? Mas em cima de uma pedra já fica meio difícil, não fica? Então ela vai, ela segue o seu caminho e ela volta para a sua toca, ela volta para a sua casa, porque é uma das características da serpente, ela anda sempre no seu próprio rastro. Então, por mais que ela tenha passado ali, ela tenha ido longe, o sábio Salomão vai falar, eu olho para aquela pedra e eu não vejo o rastro dessa cobra. E outra coisa que ele vai destacar é o navio. Por mais longe que ele vá, irmãos, ele passa no mar, a gente sabe que ele deixa aquela água agitada, mas logo a gente olha como se ele não tivesse passado ali. Salomão, ele destaca o caminho dessas três figuras, e ele destaca que eles vão muito longe, mas eles não deixam rastro nenhum. E Salomão é um homem cheio de sabedoria, mas toda a sua sabedoria não o impediu de chegar nessa quarta figura e dizer assim, por mais que essas três figuras, elas vão muito longe, não deixam nenhum rastro no seu caminho, eu desconheço o caminho de um homem com uma mulher, porque o próprio Salomão, ele se perdeu com muitas mulheres, e ele fala dessa adúltera que depois de cometer o seu ato de adultério, é como se ela tivesse comido uma refeição, ela limpa a sua boca e diz, eu não fiz nada de errado. É porque Salomão está considerando a mentalidade de uma pessoa que não tem consciência do que esse pecado ele traz no seu rastro. Esse pecado ele deixa um rastro de destruição numa família, numa vida, nos seus filhos. Salomão ele quer trazer para nós a sabedoria de que nós não podemos relativizar algumas coisas, não tem como. E essa mulher é como se fosse uma mulher que ignora completamente as consequências e os danos que esse erro que ela veio causar fez. Ela desconsidera isso. É claro que nós vamos ver que algumas pessoas que estão presas a esse tipo de relacionamento, né? A esse tipo de pecado, não são como essa mulher.
Não são pessoas que estão com a sua consciência tranquila, estão fazendo, limpa a sua boca e logo, logo terei fome e mais uma vez comerei desse prato sem culpa. É claro que existem algumas pessoas que estão pecando e que estão com a sua consciência pesada, estão lutando, pedindo a Deus misericórdia para sair desses laços, para sair dessa escravidão, né? E nós precisamos entender que Jesus ele vai tratar desse pecado. Jesus vai tratar, mas antes de falar da graça, do amor, nós precisamos considerar o Evangelho. O Evangelho é como um café. Quem gosta de café aqui? A maioria gosta de café. Quem gosta de café sem açúcar? Tem doido para tudo, né? Café sem açúcar é amargo, sim ou não? Sim. Existem pessoas que estão na igreja que gostam mesmo. Eu gosto desse tipo de palavra. Eu gosto mesmo. É que vem essa cajadada. Mas o Evangelho, nós não podemos cometer o erro de pesá-lo mais do que ele já é a verdade. Nem corrermos, né, o risco e cometermos o erro de suavizar a mensagem do Evangelho, que por si só já é uma mensagem de cruz. O Evangelho não adianta tentar adocicá-lo, ele é uma mensagem de cruz. Não adianta tentar trazer uma leveza para o Evangelho, irmãos, porque Jesus, João capítulo 1, versículo 14, ele se manifestou em graça e em verdade. Da mesma forma que o Evangelho fala do amor de Deus, que nos aceita pecadores, sujos como estamos. Ele é a verdade, que vai nos deixar desconfortáveis. Eu te aceitei como você veio. Não dá para continuar como está. Do jeito que está, você entrou pela porta, mas não vai continuar no caminho. Porque a porta é estreita, o caminho também é estreito. Você entrou da maneira que você veio, eu te aceito, isso é a graça. Mas a verdade, irmãos, ela nos incomoda a mudar e nos tornarmos a pessoa que Deus quer que a gente seja. Não dá para permanecer da mesma maneira. Então, a verdade, Jesus não nos aceita como estamos, é como café. É café e açúcar, é equilíbrio. Jesus, a Bíblia diz em João, capítulo de número 8, né, que levaram uma mulher adúltera até Jesus. Pega no ato de adultério. Todos estavam com pedras nas mãos para atacar naquela mulher. Só que Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e todos foram embora. Mulher, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Interessante que Jesus não condenou aquela mulher. Existem alguns pecados, irmãos, que nós não falamos deles, talvez por não querermos entrar em debates, em confusões, não querermos entrar em algum tipo de problema, mas a Bíblia fala sobre esses pecados. E Jesus, ele se colocou entre aquela mulher e aqueles que queriam apedrejá-la. Eu vejo como um cristão deve se posicionar. Porque existem algumas pessoas que vivem em algumas práticas de pecado que para nós são como se eles tivessem uma doença contagiosa. Nós temos que parar de ser preconceituosos. Porque o Evangelho é para todos. O Evangelho de verdade é um Evangelho de inclusão. Ele aceita a todos. Jesus morreu por todos. Então, quando nós nos deparamos com uma mulher ou um homem que cometeu um adultério, nós olhamos para aquela pessoa, geralmente com muita raiva. Nós olhamos para aquela pessoa, né, esperando que ela pague pelo que ela fez. Nós queremos ver ela sofrer também, o quanto ela fez a outra pessoa sofrer. Jesus, quando estava com aquela mulher, ele deu a ela uma segunda chance. Ou seja, eu falei aqui dos nomes dos pecados.
Eu falei aqui a verdade sobre eles. Quem praticam essas coisas vão ficar de fora. Mas ainda há a possibilidade de uma segunda chance. E Jesus mostrou isso com aquela mulher. Mulher, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Quando Jesus deu essa palavra, ele não só estava falando para ela que é pecado adulterar, que é pecado ser infiel, que é pecado trair. Jesus estava querendo dizer, não peques mais, mulher, você será tentada mais uma vez, mas não ceda. A graça te deu um banho aqui hoje. Eu te aceitei. Eu te perdoei, mas mulher, você vai ser tentada. Não caia novamente nesse erro. Outra vez, Jesus deu uma instrução aos seus discípulos em Mateus capítulo 10. Vocês vão por todas as cidades e anunciem que é chegado o reino de Deus. Porém, vocês não devem entrar em cidade de samaritanos. Ele estabeleceu a regra. Ele estabeleceu o protocolo. Mas em João capítulo 4, Jesus chega para os seus discípulos e fala, vamos passar por Samaria. Ele está quebrando o protocolo que ele mesmo definiu. Ué, o Senhor disse que nós não deveríamos passar em Samaria, e ele mesmo está querendo passar lá, então vamos. E ele quebrou outro protocolo, porque ele falou com uma samaritana, e que era mulher. Ou seja, Jesus quebrou vários protocolos para encontrar uma mulher samaritana que já estava, acho que no 6º relacionamento. E o marido que ela estava agora não era dela, ou seja, ela estava em adultério. Jesus, ele quebrou vários protocolos para encontrar a infiel. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu questionei, Senhor, o seu olhar de amor, o seu cuidado, o Senhor não deveria pensar, preciso ir em Samaria, porque tem uma mulher lá sendo traída. Eu preciso ir em Samaria porque eu tenho uma mulher lá que está ferida, porque o seu marido está traindo ela com uma samaritana. Mas Jesus decidiu passar em Samaria não pela mulher que foi traída. Ele decidiu passar em Samaria pela mulher infiel, pela adúltera. O mesmo Jesus que veio para quem está ferido, porque foi traído um dia, veio para aquele que feriu. Esse é o amor de Jesus, irmãos. E nós, muitas das vezes, nos comportamos como aqueles religiosos fariseus. Nós olhamos as pessoas e queremos decidir quem merece ou quem não merece o perdão. Jesus veio para quem foi traído, mas Jesus veio para quem traiu também. Quem está entendendo esta palavra? Que a graça de Jesus ela seja abundante aqui nessa igreja, nessa manhã. Há algum tempo eu tenho conversado com pessoas e eu tenho visto a urgência dessa mensagem. Porque eu tenho encontrado pessoas que não entram mais numa igreja, porque se sentem envergonhadas. Pessoas que não conseguem mais se colocar à disposição para servir a Deus, porque se sentem envergonhadas pelos pecados que cometeram. Conheçam esse Jesus que veio para a mulher adúltera. Conheçam esse Jesus que quebrou o protocolo para encontrar a infiel. É claro que Jesus tem todo o interesse em cuidar, em curar aquela que está ferida, que teve o seu coração despedaçado, dilacerado, os seus sentimentos, o seu emocional. Porque a gente precisa considerar o que um pecado como esse causa de destruição, tanto numa família inteira, como pessoalmente em cada membro dessa família. São feridas que na vida de muitos segue por toda a vida. E Jesus ele quer entrar realmente nesse ponto da história, para não precisar ser toda a vida. Não precisa ser toda a vida. Não precisa viver quebrado a vida toda. Eu posso colocar hoje um ponto final nisso. Eu quero entrar nessa Samaria. Eu quero entrar nessa Samaria e algumas pessoas que conversam comigo dizem, Zé Carlos, eu não consigo
ficar somente com a minha esposa. Eu não consigo. Irmãos, é o pecado. O pecado de adultério é ao mesmo tempo o pecado da imoralidade, né? Com o pecado do engano, o pecado da prostituição. É um pecado que vai trazendo outros pecados com ele. E quando a pessoa vai se ver, ela está perdida. E ela não tem noção do rastro de destruição que ela está deixando no caminho dela. Outra coisa que nós precisamos considerar, irmãos, eu vou correr. Como que uma pessoa vem a se perder? Como que alguém se perde no caminho? Porque Salomão, ele é sábio, ele é cheio de sabedoria. Mas ele vai destacar o caminho da águia, o caminho da serpente, o caminho do navio. E ele deveria ser o homem que aprende com essas figuras. A águia é muito impressionante, irmãos. Outro dia eu estava já estudando sobre isso, eu escrevi um texto e compartilhei. Mas a águia, ela pode estar voando a 3.000 metros de altura, 3 quilômetros acima. Ela consegue enxergar, irmãos, um coelhinho, uma presa, e ela desce num rasante. Ela, além de alto, ela vai longe do seu ninho, atrás da caça. Voa alto, voa longe. Mas sabe o que a águia tem? Ela tem visão. Ela tem visão. E ela consegue enxergar de longe sua casa, ela não se perde no caminho. Ela pode ter ido muito alto e muito longe, mas ela nunca perde o caminho de casa. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que um dos momentos em que muitos acabam cometendo este pecado é o momento da sua vida que deveria ser o melhor, porque é o momento que ela está decolando alto. É o sucesso profissional, é o sucesso ministerial. Muita gente, por causa desse sucesso, acaba perdendo o rumo de casa. Porque ele não tinha a visão da águia, que por mais que ela estivesse muito alto, ela conseguia enxergar as coisas ainda no chão de perto. É como eu aprendi desde cedo, você não pode tirar seus pés do chão, Zé Carlos. Você tem que ter noção que tem um chão debaixo de você. Então, tem que tomar cuidado com a vaidade, com o orgulho, com a soberba. E é aí que muitos se perdem. Comprou um carro bonito e quer dar carona para quem não deve. Vai dar ruim. Começou a ganhar dinheiro e acha que pode, fazer certas gentilezas. Vai dar ruim. O Senhor está nos chamando a atenção aqui. Cuidado com os seus voos altos. Se for para voar alto, voe como uma águia. Nunca perca a visão, nunca perca o caminho de casa. Aleluia. É triste pensarmos que muitos estão voando alto no ministério e é no ministério que estão se perdendo, irmãos. Então não importa se eu estou voando muito alto ou se eu estou voando aqui. Eu quero voar na altitude que o Senhor me der para voar, porque eu não quero me perder da minha família, do meu casamento, da minha casa. Eu não quero me perder de Deus. Outra coisa a considerar é porque a serpente, ela não tem a visão da águia. Ela não vê as coisas de cima. Ela não tem essa visão. Então, o mais seguro para ela, sabe o que é? É caminhar num caminho que já está pré-estabelecido. Numa rota que já está feita. Existe uma rota, irmãos, que já está determinada para o homem e para a mulher de Deus. Já tem um caminho determinado. Já tem uma forma como nós devemos caminhar. Não inventa de sair desse caminho. Não pega atalhos. Não segue por outra direção. Já tem um caminho pré-estabelecido. Talvez você não consiga o que vem lá na frente, mas é o caminho seguro para a sua vida. Segue o caminho que Deus já pré-estabeleceu para a sua vida. Às vezes a nossa visão é limitada do que tem lá na frente. Mas é um caminho que já está pré-estabelecido, irmãos. A águia não se perde. A serpente, se ela caminhar na rota estabelecida, ela também não se perde.
Agora, é o mais maravilhoso de todos. É o navio. Quem já navegou, sabe que tem um momento da navegação que você está lá no meio do mar, você não vê a terra. Você fica igual um caçador de tesouro. Vê uma terra, terra à vista. Porque tem uma hora que é só mar. E se somos nós, inexperientes, no meio do mar, para onde nós vamos? Não dá para saber. E considerando a navegação dos dias de Salomão para os nossos dias, hoje nós contamos com radares, satélites, internet, telefone, mapas. Tanta ciência nos permite chegar. Todas as máquinas, né? Todas as construções náuticas, não somente nadar para a direção que a gente quer, mas com a força, com a velocidade que a gente quer. Mas naqueles tempos, não tinha toda essa tecnologia. Como então que os navegantes, eles andavam por tamanhas distâncias no meio do mar e não se perdiam? Eles usavam algo como mapa. Era seguro esse mapa. Eles olhavam para o céu. Não tem como me perder, porque esse mapa aqui é infalível. Salomão, ele ficou maravilhado, porque ele olhou todas essas figuras, e essa última é a mais magnífica de todas. Sabe por que muitos estão se perdendo? Porque decidiram não mais seguir a direção que o céu determinou. Decidiram ignorar a direção que o céu já tinha pré-estabelecido para ele. Deixaram de olhar para Deus, deixaram de olhar para a vontade de Deus e se perderam no caminho. A verdade que o Senhor trouxe para mim, né, para mim, para você nessa manhã é: não se perca no caminho, meu irmão. Está na hora de voltar a olhar para o céu, pedir a Deus a direção do céu. E ainda que para sair de um laço desse, seja necessário sacrificar, renunciar, sofrer algum tipo de prejuízo. Hoje o Senhor está te chamando na responsa. Faça. Eu digo para as pessoas que conversam comigo, todo não que você dá para o adultério é um sim que você dá para a sua família. Todo não que você dá para uma situação como essa é um sim que você dá para a sua esposa e para os seus filhos. Todo não que você dá para o pecado é um sim que você dá para Deus e para o seu ministério. Então nessa manhã o Senhor está nos trazendo aqui a responsabilidade para darmos um não na cara do pecado, porque nós queremos estar na presença de Deus, nós queremos ouvir essa trombeta tocar, nós queremos ser arrebatados naquele grande dia, não queremos perder tempo na igreja, corremos o risco, irmãos, de não falando sobre o pecado, por querermos ser politicamente corretos, tornarmos as pessoas hipocritamente corretas. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Para nós fecharmos nessa noite, bota aí para mim na tela, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Se o Daniel puder vir aqui já me... E foi o louvor que os irmãos de Acari louvaram. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Só esse antes. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Paulo falou que 1 noite e 1 dia, ou seja, 24 horas, ele passou no meio do mar. Porque ele sofreu 3 naufrágios. Um deles, ele passou assim. E quando eu li esse versículo, a cena que me veio na cabeça é Paulo agarrado num pedaço de madeira no meio do mar. Claro que ele estava servindo a Deus, estava obediente a Deus. Mas nós costumamos cantar que se o teu barco parecer que vai naufragar, ele vai vir sobre as águas para ajudar. Nós costumamos cantar que se eu posso clamar, que o meu barco não vai naufragar. Só que quando eu olho para o texto, eu vejo que algumas vezes naufraga.
É porque algumas vezes, algumas pessoas estão vendo o que o pecado está causando. Em capítulo 27 de Atos, Paulo, ele está indo para Roma, e o capitão decide ir naquela viagem, e Paulo fala assim: irmãos, eu sinto que essa viagem vai ser danosa, vai ser um prejuízo, não só para a carga, mas para as nossas vidas. Então tinha uma direção de Deus: não entra nessa água, não entra nesse mar. Só que eles foram teimosos. Eles pegaram um vento, irmãos, e quebrou o navio todo. É quando nós vamos naufragar, porque o vento não foi suficiente para nos fazer: eu preciso sair dessa direção. Então existem algumas situações que o barco está balançando, o vento está batendo forte, e a pessoa se arrepende. Então Deus traz o alívio, e o barco não vira, não tem nenhuma tragédia, não destrói. Mas a palavra que o Senhor me deu nessa manhã é que existem algumas pessoas que o vento veio mesmo, e não houve arrependimento. Então o barco naufragou, e tem muita gente hoje segurando num pedaço de madeira de algo que um dia foi um navio. Vivendo de aparência. É uma família que já quebrou, já tem muito tempo. É um casamento que já quebrou, já tem muito tempo. E se vê no meio do mar, segurando, achando assim: acabou para mim, porque eu fui responsável por esse naufrágio. Irmãos, eu trago essa palavra com muito temor, porque o mesmo Deus de Paulo é o Deus que nós estamos servindo aqui nessa manhã. Existem alguns testemunhos de alguém que Deus livrou o barco de virar, mas existem algumas pessoas que Deus vai tirar mesmo do meio da água, já com o barco todo quebrado. Quem sabe você está aqui só com uma sobrinha do que um dia foi grande, segurando num pedaço de madeira do que um dia foi um ministério, foi um chamado, mas hoje é só um pedaço de madeira. Hoje Deus vai te trazer para cima de novo, Deus vai te tirar dessas águas. Vamos ficar de pé nessa manhã. Eu tenho uma palavra aqui não apenas para o infiel. Jesus entrou na Samaria pelo infiel. Mas eu tenho uma palavra para aquele que foi ferido pelo infiel. Da mesma forma que o não de um homem, de uma mulher para o adultério é um sim para a sua família. Se há arrependimento da parte do infiel, o não que você que está magoado, o não que você dá para essa mágoa, é mais uma vez um sim para a sua família. Não adianta permanecer nesse relacionamento se não houve um perdão de verdade. Hoje o Senhor quer te chamar para você dizer um não para essa mágoa, para esse ressentimento. Porque dizer não para isso é dizer sim para a sua família. Nem sempre é o infiel que está agarrado nesse pedaço de madeira. Às vezes é o quebrado, é o que foi ferido também. Ele se vê hoje apegado no resto do que um dia foi uma família. Ele diz: Senhor, quebraram tudo, Senhor. Despedaçaram o meu barco, destruíram o meu caminho. Mas hoje o Senhor está aqui, Ele estende as tuas mãos sobre a igreja. Hoje o Senhor está aqui com o seu amor infinito para nos tirar dessas águas que querem nos afogar. Hoje estenda as tuas mãos para Ele e deixa Ele te tirar dessa situação. Aleluia. Como eu disse, essa palavra foi específica com um tema, mas isso serve para qualquer tipo de pecados. São pecados que nos afastam da presença de Deus, que nos afastam dEle, que trazem destruição no nosso caminho, na nossa vida. Mas quem sabe você está aqui, você toma posse dessa palavra. Sabe qual é o melhor ambiente na igreja? É o ambiente onde há arrependimento. E se há alguém aqui arrependido, eu te convido para vir aqui à frente agora, para nós orarmos pela sua vida. Se há alguém que acredita que Deus pode restaurar a minha família, Deus pode restaurar o meu casamento, Deus pode restaurar o meu ministério, eu te convido, vem aqui que eu quero orar por você. Seja valente,
Seja valente para pedir a ajuda de quem pode te ajudar. Aleluia. Irmãos, não importa o quanto sujo ficamos depois do pecado, se voltarmos para casa, o nosso Pai é tão bom que Ele nos pega no colo, Ele nos dá vestes novas, sandálias novas, aliança nova. Ele nos traz de novo. E quererebabás. Hoje o Senhor te traz de novo, Ele te traz de novo. Você crê nisso, então abre o teu coração, deixa Ele curar você. Deixa Ele curar você. Se você pecou, deixa Ele curar você. Se por acaso você foi, aleluia, ferido, machucado por alguém, deixa Ele curar você. E pense nessa palavra, da mesma maneira que Jesus te ama. Jesus ama o infiel, Jesus ama o que te feriu. Jesus também está, aleluia, desejoso de encontrar Ele. Aleluia. Essa é uma manhã de cura, de transformação, uma manhã de restauração. Não é tempo de vivermos puros aos nossos próprios olhos. O que a Bíblia diz sobre mim? O que a Bíblia diz sobre o que eu fiz, sobre os meus erros? Purifica-nos, Senhor, com o teu sangue puro. Purifica-nos, Senhor, com o teu sangue poderoso, em nome de Jesus. Irmãos, você está aí no seu lugar. Quem sabe você está aí se escondendo, mas Deus te achou. A verdade de Deus é como uma luz que, aleluia, que reflete em nós. Não adianta nos escondermos. A palavra de Deus nos encontra. E nós não temos noção, irmãos, do quanto alguém precisava ouvir essa palavra nessa manhã. Aleluia. Oh, Espírito Santo, te peço, Pai, nessa manhã, mais uma vez opera. Mais uma vez vem com tua cura, teu bálsamo. Vem e limpa mais uma vez. Não sei quão longe estão, não sei quão presos estão, mas há poder no teu nome, Jesus. Tu pode despedaçar as correntes, tu pode despedaçar as correntes do adultério, da infidelidade, da mentira, assim como o Senhor pode despedaçar as correntes da mágoa, do ressentimento. Essas lembranças não podem mais trazer dor, não podem mais trazer sofrimento. É um novo tempo, é um novo começo. Em nome de Jesus, nós profetizamos liberdade. Liberdade, Senhor, porque o Senhor garante isso. Liberdade. Toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos, Senhor. E que seja de verdade, Senhor, a partir de hoje. Que seja de verdade na nossa vida. Nós tomamos posse dessa palavra. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está causando medo em teu coração. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Jesus, Ele está aqui, amados, curando. Aleluia! Receba a cura da parte de Jesus nesta manhã. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra tão gloriosa que o Senhor enviou para nós. Irmãos, eu vou só reproduzir uma frase muito comum do nosso pastor. Eu vou falar em nosso pastor, justificando a sua ausência, amados.
Nosso pastor foi atender um compromisso no estado do Espírito Santo. Está ministrando a palavra numa ceia. Provavelmente deve estar ministrando nesse momento. Por isso, nosso pastor não está ausente, mas logo mais à noite, permitindo o Senhor, nosso pastor já está de volta aqui em nome de Jesus. Uma frase muito comum do nosso pastor diz o seguinte, que muda as nossas vidas. Não são as palavras que nós ouvimos, mas são as atitudes que nós tomamos diante das palavras que ouvimos.